e nesta aula nós veremos taxas relacionadas. Mas antes disso, aproveita e já deixa o like no vídeo, ative as notificações e inscreva-se no canal. Eu vou fazer o exemplo clássico de uma escada apoiada na parede. Uma escada de 5 metros está apoiada em uma parede. A escada está em vermelho aqui, ela tem 5 metros. Se sua base for puxada ao longo do chão, afastando-se da parede, aqui está a base que está sendo empurrada, afastando-se da parede, a uma taxa constante de 1 metro por segundo. Quando o enunciado falar em taxa, rapidez, velocidade, ele está falando em derivadas. Eu vou chamar de x a distância entre a parede e o pé da escada. Então eu tenho uma função x que depende do tempo. Esse x aí, ó, para cada tempo eu tenho um certo x. A taxa com que esse x está variando é constante em 1 metro por segundo. Taxa é a derivada. Esse x está crescendo, então é mais 1. Porque como a escada é empurrada, o x cresce. Então a taxa é positiva. Você tem que pegar o enunciado e quando falar taxa, rapidez, velocidade, você tem a derivada de uma função. Continuando aqui, ó, com que rapidez? Opa, já sei. Vai surgir outra derivada aqui. Falou a palavra rapidez, está falando em derivadas. O topo da escada, estou falando do topo da escada, estará se movendo para baixo. Claro, né? Quando eu empurro o pé da escada, esse topo cai. Eu vou chamar de y a distância entre o chão e o topo da escada. Esse y também é uma função. Para cada tempo t, você tem uma altura y. Com que rapidez o topo da escada estará se movendo para baixo? Você tem que traduzir isso como dy dt. Deixa eu arrumar esse y aqui que ficou estranho. Isso aqui é um y. dy dt é a pergunta. Com que rapidez o topo da escada estará se movendo para baixo da parede? É o que se traduz como quem é o dy dt. Quando estiver 3 metros acima do solo, quando o y for 3. Então a primeira etapa de um exercício desses é traduzir o enunciado em termos matemáticos. Aí o que eu posso falar é aquela história. Rapidez, taxa, velocidade. O enunciado está falando das derivadas. A próxima etapa do exercício é, você vai ter que encontrar, de alguma forma, como é que o x e o y se relacionam. Porque você tem aqui ó, as derivadas do x e o y. Aí você pensa no que vier à cabeça. Aqui no meu exemplo, eu posso usar um Pitágoras, né? Olha, eu tenho a hipotenusa 5, quadrado da hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos. Em cada exercício você terá que parar e pensar como é que eu relaciono as funções que apareceram ali. Eu tenho que derivar agora. Quando eu for derivar, cuidado, isso aqui é uma regra da cadeia, porque o x que aparece aqui e o y também são funções que dependem do tempo. Eu vou derivar em relação a t. Esse 5 ao quadrado é constante, sua derivada é zero. Esse x aqui é uma função. Pela regra da cadeia, a derivada de u elevado a n é o n, u elevado a n menos 1 vezes u', que eu escrevo assim. Rolou aqui uma regra da cadeia, porque esse x é uma função que depende do tempo. Análogo com o y, ele é um u elevado a n, que dá n, u elevado a n menos 1 vezes u', que no caso é o dy dt. Então eu derivei pela regra da cadeia
Agora eu tenho que substituir, mas eu noto que está faltando uma coisa. Tá, o 2 simplifica com o 2. Eu não tenho esse valor de x para substituir, mas isso eu consigo. Eu faço aqui no cantinho, ó. Aqui vale 5. O enunciado fala que o y é 3. Aqui vale 3. Isso aqui é o triângulo. O 3, 4, 5. Então eu fiz Pitágoras ali para encontrar que o x vale 4. Então agora eu sei o seguinte, ó. 0 igual a o x vale 4. Esse 2 eu já dividi. Deixa eu botar uma cor aqui, ó. Esse simplificou com esse. O dx dt eu tenho, é aquele 1 ali, vezes 1. O y, opa, aqui não é igual. Aqui eu errei. Mais. O y é 3. E o dy dt é a pergunta. Passa o 4 subtraindo. Tem aqui um 3 que está multiplicando a derivada, que passa dividindo. Né? Primeiro o 4 passou subtraindo, depois esse 3 multiplicando passou dividindo. Menos 4/3 metros por segundo é a taxa de variação do y em relação ao tempo. É a velocidade com a qual o topo da escada está caindo. Note que o sinal de menos deixa bem claro que o y está diminuindo. Então, aí está um exercício de taxas relacionadas. Então, é um processo que envolve, primeiro, transformar o enunciado em termos matemáticos. Depois, você vai ter que se virar e encontrar uma expressão que relacione as funções. Isso muda de exercício para exercício. Deriva, lembrando que é a regra da cadeia. E aí depois é só fazer as continhas. Espero que tenha gostado e seja sempre positivo. Seja maior que 0.